O tema que eu estou gravando esse vídeo é o tema sobre as duas vindas de Jesus. E por que os judeus não compreenderam essas vindas de Jesus? Eu queria começar lendo um texto em João capítulo 1, versículo 11 e 12, um texto bem conhecido nosso, que diz assim: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esses seus que não o receberam, tende-se a entender que são os judeus, o povo de Israel, que não receberam Jesus. Aí no versículo 12 ele diz assim: Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. É um texto bem conhecido, né, no meio evangélico, onde nós nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus como Senhor, recebemos o sacrifício de Jesus em nossas vidas. Agora, por que os judeus não conseguiram entender, compreender que Jesus foi aquele que veio à Terra e que virá, né, mais uma vez? Mas por que não compreenderam por isso? Não compreenderam isso? Porque eles não tinham o entendimento completo, né, como a gente tem hoje, como nós temos hoje uma Bíblia com Velho e Novo Testamento. Eles não compreendiam, e principalmente não compreendiam alguns textos do Antigo Testamento, o qual dois eu vou ler aqui já, para que vocês possam compreender melhor. Mas eles não entendiam a profecia de uma forma de duas fases, entendiam de uma fase só. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28, a Bíblia diz que nós que esperamos a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, diz assim: e assim como aos homens, 27 e 28, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para abrir salvação, para brindar salvação a todos os que o aguardam. Ou seja, nós estamos esperando não a primeira vinda, mas a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus era marcada por alguns fatos que aconteceram quando ele veio. O primeiro fato foi nos livrar do domínio do pecado. Paulo, escrevendo isso aos Romanos, no capítulo 6, versículo 14, diz assim, Romanos 6, 14: Portanto, o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, a força que o pecado tinha sobre nós, ela perdeu quando Jesus veio, né, a primeira vez sobre a terra. Ele veio eliminar esse domínio que existia sobre nós para tentar nos dominar. E ele acabou, ele tirou esse domínio do pecado sobre nós. Outro ponto que Jesus veio fazer, né, que foi um ponto crucial para nós, foi a ressurreição. Se Jesus somente morre e não ressuscita, nós não teríamos esperança. Mas Romanos capítulo 4, versículo 25 diz assim: Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitou para a nossa completa justificação. Eu estou lendo aqui na Bíblia King James. Ou seja, ele ressuscitou para a nossa completa justificação. Se somente ele morresse na cruz e não ressuscitasse, a esperança da igreja, a nossa esperança, a esperança dos cristãos, seria uma esperança falida. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje nós temos essa viva esperança. Assim como ele ressuscitou, se nós morrermos, nós também seremos ressuscitados como ele foi. Amém? Outro ponto que ele veio fazer na sua primeira vinda foi fundar a sua igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus está falando com os discípulos, ele pergunta: o que é que estão falando de mim por aí? Os discípulos falam: um diz que você é Elias, outro diz que você é um profeta, outro diz que você é Jeremias. Ele pergunta: e vocês, o que é que falam de mim? E Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele olha para Pedro e fala: da mesma maneira eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, não sobre Pedro, a pedra que ele está falando é ele, e sobre esta pedra, sobre Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. A gente percebe que ele diz: edificarei a minha igreja. A igreja, ela nasce lá
em Atos capítulo 2, no Pentecostes, ali a igreja dá início o seu tempo aqui na terra, a sua dispensação. Estamos hoje na dispensação da igreja. Então, outro ponto é que ele veio fazer quando ele veio na sua primeira vinda, ele veio fundar a igreja e depois ele ascendeu ao céu, como diz em Atos capítulo 1, do versículo 7 até o versículo 11. Deixa eu ler aqui, Atos capítulo 1, versículo 7 até o 11, diz assim: E ele lhes afirmou: não compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos nos céus, quando ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, e lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Este Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como vistes subir. Esse retornará do mesmo modo como vistes subir é muito importante. Em outro tema de escatologia, sobre a segunda vinda de Jesus. Ele virá assim como ele foi, ele virá e colocará o pé sobre o monte das Oliveiras. Só que, porque temos a Bíblia completa hoje, nós temos esse entendimento de que ele veio à primeira vinda para cumprir algo e virá outra vez para terminar, né, o seu propósito. Só que os judeus eles não tinham esse entendimento. Por conta de alguns textos do Antigo Testamento, e eu vou aqui citar 2. Primeiro é Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Preste atenção nisso: pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar aos cativos a abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, esse texto é um texto usado por Jesus em Lucas. Deixa eu abrir aqui Lucas capítulo 4, versículo do 17 até o versículo 21. O texto em que Jesus estava na sinagoga e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, que é esse texto que nós acabamos de ler. Só que Jesus lê esse texto até certo ponto. Preste atenção, ele diz no versículo 17: Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando, achou o lugar onde está escrito. Ele procurou, ele queria ler esse texto, essa parte da Escritura. Versículo 18: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Só que aqui Jesus fechou o rolo. Ele não continuou e ele não citou o resto do texto, que diz o seguinte: e o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, o povo de Israel da época, o povo judeu da época, tinha essa profecia, essa palavra por completo. Jesus parou até onde o texto fala o ano aceitável do Senhor. Pronto, ele fechou. Essa parte, o dia da vingança do nosso Deus, isso faz parte da segunda vinda dele, quando ele vai vir em glória e vai trazer, né, um tempo de vingança, primeiro, né, sobre o judeu, como Paulo fala em Romanos, e depois também do grego, depois do gentio. Primeiro vem para o judeu, depois para o gentio. Será um tempo, como Jeremias fala, Jeremias capítulo 30, versículo 7, um tempo de angústia para Jacó. Mas só que o povo da época não entendia isso, entendia uma profecia só, em que ele viria para cumprir todos esses pontos que ele falou aqui em Isaías e todos esses pontos que ele falou aqui em Lucas. Só que ele parou no ano aceitável do Senhor. Só que eles não compreendiam isso. Outro texto, né, também que é citado e que eles não compreendiam de fato a profecia completa
é em Zacarias capítulo 9, deixa eu abrir aqui, Zacarias capítulo 9, versículo 9 e 10, que diz assim: Alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti, e ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrinho, um potro sagrado, cria de jumenta. Versículo 10. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão todos quebrados. Ele anunciará shalom, paz e prosperidade às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio Eufrates até as extremidades da terra. Esse texto, o versículo 9, ele foi cumprido em Mateus capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 11, onde Jesus envia os seus discípulos para irem atrás, né, de um jumentinho, uma jumenta e o seu jumentinho, o seu filhote, em que ele sobe nesse jumentinho, entra em Jerusalém, as pessoas proclamam, né, querem proclamar ele como rei, com palmeiras na mão, gritando Hosana, Hosana, glória ao Senhor nas alturas. Então esse texto é cumprido, o versículo 9 é cumprido. Porém, eles tinham esse texto como algo que ia ser cumprido de uma forma completa. Ou seja, o versículo 10 também eles acreditavam. Quando ele fala, ele destruirá os carros de guerra de Efraim, ele anunciará o shalom, a prosperidade das nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar. Então eles compreenderam que tudo ia acontecer no mesmo tempo. Só que o texto está falando de dois períodos, das duas vindas de Jesus. A primeira vinda, ele veio montado em um jumentinho. Na segunda vinda, ele vai vir montado em um cavalo branco, como diz lá em Apocalipse capítulo 19. Ele vai vir estabelecer o milênio, estabelecer, né, o tempo que o Senhor vai trazer, um tempo de paz sobre a terra, um tempo onde Isaías fala no capítulo 9, no capítulo 6 ou no capítulo 9, em que o leão pastará junto da ovelha. Então esse vai ser o tempo em que ele vai vir, mas só que na segunda vinda. Então eles não compreendiam isso, por isso não aceitaram Jesus. O texto que a gente leu lá no começo, João capítulo 1, versículo 11, ele veio para o seu, mas os seus não o receberam. Eles não compreendiam que Jesus viria sofrer. Ele viria, como Isaías fala, Isaías 53, como um servo sofredor. Ele vinha pagar os nossos pecados, ele vinha ser moído, ele vinha sofrer, né, moído por Deus, né, para que ele pagasse os nossos pecados, mas ele virá a segunda vez em glória. João capítulo 14 diz, olha, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez, para que onde eu estejais vós também comigo. Então, ele veio a primeira vinda para pagar os nossos pecados, mas ele virá a segunda vez para estabelecer o seu reino, estabelecer o milênio, estabelecer o tempo em que nós estaremos junto com ele por toda a eternidade. Então isso, infelizmente, os judeus não compreenderam, ou melhor, quase todos os judeus não compreenderam, alguns, para a glória de Deus, já compreenderam e se tornaram igreja hoje, assim como nós, mas nós compreendemos que Jesus veio a primeira vez e virá também a segunda vez. Amém? Espero que esse vídeo traga um pouco de entendimento, né, para você. Se você gostou, peço que você deixe o seu like, que você compartilhe com alguém, coloque aí no comentário alguma coisa, né, escreva alguma coisa, alguma crítica, que for o que seja, mas escreva alguma coisa que você gostou. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa trazer paz sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Um bocadinho da palavra, Charles Gomes está por